Palavra de Jesus antes da sua ascensão. Jesus já havia ressuscitado dentre os mortos, como os irmãos sabem, e ele passou, depois da sua ressurreição, quantos dias na terra? 40 dias, olha. 40 dias ele passou entre nós, de maneira que a ressurreição de Cristo não pode ser questionada, porque muitas pessoas viram ele ressuscitado. E antes de subir aos céus, a Bíblia registra as suas últimas palavras. E essas últimas palavras é a visão da igreja. Jesus está passando a missão da igreja, a nossa responsabilidade, que começa com os discípulos e é transferida para nós também, né? Eu quero ler com os irmãos o verso 8, que diz assim: mas recebereis a virtude, que é o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E a igreja diz amém. Amém. Queridos irmãos, tem crente que não gosta de missão, que tem preconceito com missões. Eu me lembro da vida do interior, onde eu nasci na fé, e me lembro agora de uma cena muito vívida na minha mente, que nós chegamos no domingo no culto de missões, e dois irmãos já velhos na fé, eles, ao saberem que era culto de missões, um disse assim: se eu tivesse lembrado, eu não teria vindo hoje. E aí o outro, Maria vai com as outras, ouvindo, ele disse assim: eu também não. Então há um certo preconceito com missões, mas isso é errado, porque missões é a natureza da igreja, é a nossa responsabilidade, é a razão por que ainda estamos aqui. Eu não sei se os irmãos gostam desse mundo, eu não sei, porque às vezes eu me surpreendo, porque para mim esse mundo é um vale de lágrimas, é um mundo onde a presença do mal traz tanta dor, traz tanta tristeza, tanta opressão, mas a razão por que nós estamos aqui ainda é porque há pessoas que precisam ser alcançadas. E essa é a visão que Jesus deu. A igreja deveria receber o poder do Espírito Santo para ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos muito simples: se a igreja pregar o Evangelho em Jerusalém e não for a Judéia, ela está em obediência? Pode até estar, mas não é obediência completa, porque a ordem foi Jerusalém e Judéia. E se a igreja ficar em Jerusalém e Judéia, mas não for a Samaria, ela está em obediência? Obediência parcial. Ah, mas Samaria é os adversários, são os impuros, nós não gostamos deles, não importa. Samaria também faz parte da missão. E se a igreja começa em Jerusalém, se a igreja vai à Judéia, a Samaria não chegar aos confins da terra, eu pergunto: a igreja está sendo obediente? Não. A obediência precisa ser completa. A igreja precisa alcançar os confins da terra, alcançar as nações, alcançar os povos. Se isso é verdade, e é, por que algumas pessoas dizem assim: por que mandar missionário para a África se tem tanta gente para evangelizar aqui? Por que gastar dinheiro mandando missionário lá para a Tailândia se tem aqui um sertão nordestino precisando do evangelho? Abençoado é para mandar porque Jesus mandou. Glória a Deus. Porque a visão alcança os confins da terra. Jesus disse que o evangelho deveria ser pregado a toda criatura. Então, onde tiver um ser humano, é necessário que o evangelho chegue até ele. E para a nossa alegria, para a minha alegria, para a nossa alegria,
a nossa igreja tem missionários em todos os continentes deste planeta, certo? E esse ano, nós da Secretaria de Missões, nós estamos tratando sobre, todo mês, sobre um dos continentes. Começamos com a Europa, passamos para a Ásia, para a África, agora para a América, especificamente a América do Sul, e vamos terminar no próximo mês, se Deus quiser, com a Oceania. Pode passar a apresentação? Glória a Deus. Como eu disse para os irmãos, muito bem. Dessa vez nós estaremos falando sobre a América do Sul, que é a nossa casa. O Brasil está na América do Sul. Pode passar. Nós destacamos alguns aspectos desse continente. São 12 países, com um outro território chamado de Guiana Francesa. Na América do Sul, os 3 países mais evangelizados é o Brasil, Chile e a Guiana. Os 3 menos evangelizados são Uruguai, Paraguai e a Guiana Francesa. E eu chamo a atenção da igreja para a nação do Uruguai. O Uruguai é uma das nações mais difíceis de se pregar o Evangelho. O Uruguai é uma nação espinhosa, é uma nação resistente ao Evangelho. É tão resistente que o Uruguai é chamado de cemitério missionário. Por que essa fama? Porque normalmente, quando o missionário vai para lá, 2 coisas acontecem. Ou ele não consegue nada, ou ele morre por lá. Aí é preciso trazer ele para ele ser restaurado. Porque é uma nação difícil, é uma nação fechada, é uma nação resistente. A Bolívia é o país mais forte para passar. A maior parte da população é cristã em todos os países. Com exceção de quem? Do Uruguai e do Suriname. Ou seja, para a nossa alegria, na América do Sul o Evangelho prosperou. Todas as nações, com exceção dessas 2, o cristianismo está acima da metade da população. Claro que eu estou falando de católicos e de protestantes, né? O catolicismo é o maior grupo religioso do continente, seguido do protestantismo. Todos os países gozam de liberdade religiosa. Isso é uma coisa que você não vê na África, você não vê na Europa, você não vê na Ásia. Lá, nesses países, a maioria deles, não há liberdade religiosa. O Evangelho é perseguido, a igreja é perseguida. Mas no Brasil, nas demais nações, não há perseguição contra a igreja ainda, graças a Deus. E há uma clara separação entre a igreja e o Estado, o que dá liberdade para a igreja atuar, né? O cristianismo cultural, o cristão praticante. Quando a gente fala que na América do Sul o cristianismo é maioria, a gente pode se empolgar, porque é uma estatística positiva. Mas só que a grande realidade é que se você pegar a massa de cristãos e você colocar numa peneira, fica pouca gente. Por quê? Porque tem o católico, que ele é católico, ele se identifica como católico, mas ele não pratica o catolicismo. Você chega para a pessoa e diz assim: qual é a tua religião? Eu sou católico. Você vai para a missa? Vou. Quantas vezes no ano? 2 vezes. Na missa do galo e na missa de 7º dia de algum parente, de algum familiar, de algum conhecido. Ele é católico, mas ele não pratica, ele não vive, ele não conhece a doutrina. Às vezes não fez nem primeira comunhão, só foi batizado que era criança, não também teria sido. Não fez crisma. Então é uma pessoa que é católica só de nome. Aí eu pergunto: tem evangelho assim? Não, evangelho você não tem. O cara é evangélico, mas gosta dos hinos, gosta de pregação. Você chega na casa dele, a Bíblia está aberta no Salmo 91. Tem um quadro gigante com o Salmo 23. Mas pergunta se ele vive uma vida de obediência, se ele vive o Evangelho, se ele se entregou de fato a Deus. Então, irmãos, o cristianismo cresceu. Mas se você pegar essa multidão de pessoas e você for pregar para eles o verdadeiro Evangelho, muitos, a maioria vai dizer assim: eu não sabia que era isso.
porque a proposta que eu recebi foi outra. Disseram que eu ia ficar, que eu ia prosperar. Disseram para mim que agora tudo ia dar certo. E esse é o desejo de muita gente quando começa a sofrer perseguição por causa da palavra. Porque prometeram para ele um paraíso, uma colônia de férias. E ele descobriu que não era bem assim. Então, irmãos, o cristianismo cultural é um desafio para a igreja. Porque muitas vezes nós temos que pregar o evangelho para a igreja, para a gente que se dizia evangelho. Essa é a realidade na América do Sul também, né? Vamos olhar sobre o Brasil. Lá, a Secretaria de Missões, nós somos uma Secretaria de Missões Transculturais. O que significa isso? Nós apoiamos, nós promovemos missões além de cultura. Ou seja, missões em uma cultura diferente da nossa. Não necessariamente de outra nação. Porque no Brasil nós temos povos que vivem uma cultura diferente da nossa, os indígenas. Então, quando a gente pega a missionária Janice e manda lá para o Mato Grosso, entre os negarodês, ela está fazendo missões transculturais, embora esteja aqui no Brasil. Amém? Amém? Então, no nosso país, nós temos povos não alcançados. Como, por exemplo, pode passar, nós temos os ribeirinhos lá na Amazônia, aproximadamente 10 mil comunidades. Nós temos os quilombolas. Nós temos ciganos, um povo difícil de numerar, de identificar, não sabe onde estão, geralmente estão muito espalhados. Sertanejos também, pode passar, refugiados imigrantes, surdos, aproximadamente 20 milhões, essa estimativa talvez seja baixa. Nós temos também os povos indígenas isolados, principalmente lá na Amazônia. Há muitas etnias, muitas tribos que são alcançadas, que vão ter contato com a civilização dos mais ricos e os mais pobres, os mais pobres. Pode passar? Os nossos missionários na América do Sul. Nós temos a missionária de Missões, que eu falei, ela está lá no Mato Grosso, na Garoteiras. Nós temos a missionária de Souza, que está na Bolívia, o país mais pobre. Nós temos o pastor do mundo e Afonso, que está na Argentina. E nós temos também um parceiro missionário, o missionário Marcelo Hernandes, que está parando o pessoal no Uruguai. Ele é um parceiro nosso. Qual é a diferença do missionário parceiro? Quando a igreja, irmão, olha só, quando a nossa igreja manda um missionário para o campo, ele saiu de Fortaleza, nós somos responsáveis por tudo. Se ele adoece, é nossa responsabilidade. Se tem filhos, a educação dos filhos é responsabilidade. Se vai morar de aluguel, é responsabilidade nossa. Se ele precisa de férias, é responsabilidade. Tudo que o missionário precisa, a igreja se responsabiliza. Eu me lembro aqui de um fato, o nosso missionário, ele quebrou o dente. E aí quebrou esse dente, aí a esposa disse assim: Portela, meu marido quebrou o dente. Aí eu olhei agora. Agora tem que restaurar. E o que a gente faz? O dia da restauração eu já tenho. Porque o problema não é pagar a restauração. O problema é ir até onde faz. Porque a distância é como de Fortaleza a Brasília. E quanto é que dá? Mais de 3 mil reais. Então a operação era barata, por isso nós já tínhamos dinheiro. Mas nós tivemos que pagar o traslado, a ida e a volta. Ou seja, era longe, tudo é difícil. Tudo é difícil. Aqui você vai na UPA rapidinho. Espera 2 horas, né? Mas depois, pelo menos o medicamento é difícil lá para você comprar, né? Mas lá não tem isso, não tem UPA perto, assim para você, mesmo para esperar 2 horas. Então tudo é difícil, tudo é complicado e tudo isso é responsabilidade da igreja. Por isso, irmãos, eu quero aconselhar os irmãos a interceder pelos nossos missionários, a orar por eles, porque apesar da igreja se responsabilizar por tudo, financeiramente falando, nós sabemos que o dinheiro não responde a tudo. Tem coisas que só Deus pode fazer. Tem portas que só Deus pode abrir. Tem milagre que não é questão da medicina, não é questão da operação. Só Deus pode fazer. Para o milagre, para o missionário prosperar, florescer, para que ele possa ganhar vida.
vidas, Deus tem que operar. E para Deus operar, você precisa, nós precisamos orar para Deus abençoar, para Deus entender suas mãos e assim a obra se prospera, né? Uma outra coisa que eu quero anunciar aos irmãos a fazer é também contribuir, né? E nós temos 3 ofertas. O missionário parceiro não falei, né? Pronto, o missionário parceiro é o seguinte, é o caso do Marcelo, né? Nós não mandamos ele. Quem mandou foi outra igreja. Mas a gente contribuiu com o valor. Mas qualquer problema com ele, quem se é responsável é a igreja que mandou. Nós é somente qualquer valor por mês. Diferente do missionário que queria. Que tudo que acontecer com ele, a gente se responsabiliza. Amém? Glória a Deus, obrigado por ter lembrado. 3 ofertas que sustentam os missionários. A primeira oferta que sustenta os nossos missionários é a segunda oferta que é tirada no culto de missões. No culto de missões é o único culto que esse dia nos oferta. A primeira oferta é a oferta normal, dízimos e oferta de todo culto. E a segunda oferta é a oferta missionária. Essa oferta, essa segunda oferta, o valor vai todo para os missionários. Todo o valor é dedicado a missões. Por isso que essa oferta não tem que ser a oferta mais generosa do Cristo. Lá na igreja pastoreal vai dizer assim: a nota de 2 ou de 5 reais você coloca na primeira oferta. A nota de 50 você vai para a segunda. A segunda oferta que sustenta o missionário é o carnê missionário. A partir de 10 reais mensais, os irmãos podem estar sustentando a obra missionária. Esse carnezinho aqui, ó, bem bonitinho. Nós precisamos ser maior para você não perder. Então, por mês, a partir de 10 reais, você vai estar promovendo a obra missionária. Esse carnê, antes de eu assumir a Secretaria de Missões, era 40 reais para todo mundo. E aí, os pastores, a maioria que falavam do livro, reclamavam do valor. Porque a igreja já tem o dízimo, já tem as ofertas normais. E 40 reais mínimo é muito dinheiro para muita gente. E para você não seja. E aí eu não podia fazer nada, né? Mas quando eu assumi, a primeira coisa que eu fiz foi pedir o pastor me comeu só quer só coisa. Deixa eu baixar o valor do carnê. Aí ele permitiu e nós colocamos a partir de 10 reais para os irmãos contribuírem por Deus, em nome de Jesus. Amém? E a terceira oferta, essa aqui que você vai. Eu não sei, você está salvando aquela moeda que vai para a padaria, fica bem sobrado, né? Mas aí, aquelas moedinhas que sobram, você vai e guarda. Aqueles 2 reais você vai e guarda. Aí você leva o cofrezinho, durante 30 dias, não precisa encher. Durante 30 dias você coloca, ensina seu filho a colocar, para ele aprendendo, né? Fiquei muito feliz que eu recebi um cofrezinho de uma criança de 8 anos, né? E a mãe, ou foi o pai, pediram para ele fazer o bilhete e ele fez com a letra dele. E fala o nome dele, fala que ele estava feliz, está cooperando, tudo aquilo. Eu achei tão bonito que eu peguei o bilhete e preguei lá na secretaria, para me ficar olhando, né? Então é muito bonito os pais ensinarem os filhos a importância de contribuir, de fazer algo bom, fazer algo útil. Amém, irmão? Então você leva o cofrinho, 30 dias você devolve e leva o outro, se assim você desejar. Amém? Então Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Pessoa que você está agora. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso de número 16. Mas a quem assemelharei esta multidão? Com esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João não comendo nem bebendo e dizem: tem demônio.
veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos vigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para o Sodoma no dia do juízo do que para ti, e a Deus. Amém. Quando nós falamos de missões, quando nós falamos de evangelismo, quando nós falamos de discipulado, nós estamos falando da pregação do Evangelho. Nós estamos falando da nossa responsabilidade de pregar a palavra. Nós devemos pregar a palavra. Mesmo que você seja uma pessoa simples, mesmo que você não seja uma pessoa erudita, não tenha um vocabulário vasto, nunca tenha tido a oportunidade de fazer um curso teológico, talvez você não tenha uma mente bem ajustadinha, mas todos nós podemos pregar a palavra, mesmo de maneira simples. E essa é uma realidade sobre Cristo. Porque quando você lê os evangelhos, você percebe que Jesus pregava, mas ele pregava de uma forma simples, todos podiam entender. Porque Jesus era um pregador simplesmente profundo, mas profundamente simples. Você pode, por exemplo, dizer às pessoas o que Deus fez na tua vida, e que Deus também pode fazer na vida deles. Você talvez não entenda todos os trâmites, toda a realidade do Calvário, mas você pode dizer: Jesus morreu na cruz por causa dos teus pecados, e se você crer nele, você vai ter vida eterna. Essa é a nossa responsabilidade, pregar o Evangelho. E quando nós pregamos o Evangelho, as pessoas são salvas. Mas eu quero dizer para a igreja, e hoje eu gostaria de equilibrar uma balança que por muitas vezes eu vi estar desequilibrada. Às vezes as pessoas cobram da igreja o que não é responsabilidade da igreja, porque a igreja não salva ninguém. Pelo contrário, nós somos salvos por Deus. Eu não sou responsável pelas pessoas que aceitam Jesus, porque aceitar ou não aceitar é uma resposta pessoal de cada um. Eu quero deixar claro para os irmãos que para que a salvação aconteça, é necessário que 3 pessoas hajam. Para que a salvação aconteça, é necessário que 3 pessoas operem. 3 pessoas são responsáveis pela salvação. A primeira pessoa que é responsável pela salvação é o próprio Deus. Deus, ele planejou a nossa salvação.
da palavra. Quando você prega o Evangelho verdadeiro, autêntico, o Espírito Santo trabalha nos corações dos ouvintes. Se isso é verdade, portela, por que é que a maioria das pessoas não se convertem? Como eu disse, para que a salvação aconteça, é necessário que 3 pessoas hajam. A primeira pessoa é Deus, que é o maior responsável pela salvação das pessoas. Se tem uma pessoa que está interessada em que os perdidos sejam resgatados, é Deus. Se tem uma pessoa que está interessada em alcançar o miserável e pobre pecador, é Deus. Porque Deus ama os pecadores. Paulo diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer salvar. E eu pergunto para a igreja: se Deus quer salvar, será que Ele vai falhar na operação da salvação? Não. Tudo que Deus puder fazer para salvar, Ele fará, porque faz parte da sua vontade, do seu propósito. A segunda pessoa que precisa agir para que a salvação aconteça é a igreja. Nós não salvamos, mas nós temos a mensagem que salva. Se a igreja não pregar, como as pessoas serão alcançadas? Se você se calar, como a pessoa vai entender? É por isso que você não pode se calar. É por isso que você não pode ser omisso. Não pode ser negligente. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. Quantas oportunidades você não já desperdiçou? Às vezes chega um colega para pedir um conselho, para falar de um problema, é a oportunidade perfeita, aí você vai dar uma medida paliativa que não vai resolver o problema, porque não trata o problema na sua raiz. O nosso problema, irmão, não é o desemprego, não é a doença. O nosso problema não é o corpo. O nosso problema se chama pecado. E para o pecado só tem uma solução. E a solução é uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. Só Jesus preenche o vazio existencial do homem. Só Jesus dá sentido e propósito à nossa existência. Porque nós somos criados por Deus. Nós somos criados para nele encontrar o nosso verdadeiro propósito. Toda vez que o homem busca encontrar satisfação em outras fontes, ele vai se decepcionar. Veja as pessoas do mundo desesperadas, procurando prazer e satisfação onde não tem. E aí um gole pede outro gole. E aí um prazer pede outro prazer. E as pessoas se tornam escravos do pecado e vivem vidas amargas, vidas miseráveis. Porque o pecado é um embusteiro. O pecado promete felicidade, mas paga com tristeza. Promete liberdade, mas escraviza. Promete o céu, mas dá o inferno. O pecado não presta. Só Jesus pode salvar e libertar o ser humano. Então a igreja precisa pregar o Evangelho. Eu destaco Romanos 10, verso 14, verso 15. Paulo faz algumas perguntas que são importantes para nós. Romanos capítulo 10, verso 14. Se puder colocar aí o Romanos. Imensamente.
Depois dos 20 anos, a memória não roda mais direito. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Se a pessoa não ouvir, como vai crer? Para que a pessoa creia, é necessário que você transmita a informação. É necessário que você pregue. Mas por mero, eu já preguei tanto para aquele abençoado, mas ele não quer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um ditado popular que expressa com verdade: enquanto a vida, a esperança. Ninguém é descartável. Continue lançando a semente, continue pregando, porque uma hora ou outra essa semente pode frutificar. Como ouvirão se não há se não tem um pregador para transmitir a palavra? O pregador aí não é o profeta Davi, não. O pregador aí é todos nós que temos a responsabilidade de pregar. Como vão ouvir se não há quem pregue? Verso 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que trazem alegres novas e boas coisas. Esse quão formosos são os pés, sabe o que quer dizer? Ou coisa boa é quando o mensageiro chega. Ou coisa boa é quando está todo numa tristeza e aí chega alguém com uma boa notícia. E eu quero dizer para a igreja que você nunca vai fazer algo mais importante do que pregar o Evangelho. Pode pensar em 1000 coisas que você poderia fazer, coisas boas. Nenhuma delas será mais importante, será mais necessária, será mais nobre do que pregar o Evangelho. E eu vou mais fundo. Você pode não fazer nada nesta vida. Fazer igual eu. Era criança, pensei em ser tanta coisa. Comecei pensando em ser escritor. Eu lia muito, sou escritor, escrever livros. Mas não vou escrever não, vou escrever poesias. Meu nada romântico. Aí depois que a vida me machucou, eu disse ser romântico. Aquele coração duro. Aí depois pensei em ser repórter. Eu vou ser repórter, porque repórter viaja muito. Eu gosto de viajar. Ser repórter. Aí depois pensei em ser marinheiro. Ser marinheiro, passa meses, longe de todo mundo, bar. Eita, marinheiro. Depois pensei em ser astronauta. Conhecer os planetas, a lua, aquele espaço. Aí nem deu nada. Mas se tem uma coisa que enobrece a minha vida, é o privilégio de pregar no Evangelho. Eu nunca vou me cansar de falar uma palavra que eu ouvi, sou grato àquele irmão Batista. Uma palavra que ele falou no Congresso de Missões em 2013. Eu fui lá na Paraíba. E ele disse assim: se você se tornar um médico, vai chegar lá um paciente doente, e aí você vai fazer uma cirurgia, vai fazer um exame, vai dar para ele um diagnóstico, passar para ele uma receita, e aquela pessoa que estava doente vai ser curado. E depois que aquela pessoa for curada, ela vai viver 30 ou 40 anos mais. Você fez uma coisa boa, foi um instrumento de bênção para que a vida daquela pessoa fosse multiplicada. Isso se você se tornar um médico. Mas se você for pregador do Evangelho, e você pregar o Evangelho e a pessoa se converter e aceitar Jesus, essa pessoa não adquiriu vida por mais 30 ou 40 dias, ou 40 anos. Essa pessoa foi salva pela eternidade toda. Por isso, pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho, não tenha medo, não tenha vergonha. Deus quer que você fale.
para que a salvação de fato aconteça. Primeiro, Deus, através do seu Espírito Santo. Segundo, a igreja do Senhor, pregando a mensagem do Evangelho. Em terceiro lugar, a terceira pessoa que precisa agir é o próprio Deus. Efésios capítulo 1, verso 13. Eu e você, nós não somos responsáveis pela missão do outro. Não é verdade? Os pais que aqui estão, deixa eu tirar aqui uma cruz das suas costas. Você é responsável por seus filhos até certa idade. Você é responsável por cuidar deles, por ensinar eles o caminho correto, com exemplo e com doutrina. Mas quando teu filho e a tua filha adquirirem a consciência e passarem a tomar decisões, você não é responsável pela decisão delas. Porque a responsabilidade de cada pessoa é pessoal, é individual. Ninguém deve ser questionado pela decisão do outro. Se você prega o Evangelho e a pessoa não quer, é um direito dela. Deus deu esse direito. Se Deus deu o direito de receber não, quem somos nós? É por isso que você não fracassa quando você prega e ninguém aceita. Porque Deus disse para Ezequiel: tu vais pregar para uma casa rebelde. Pregue a palavra. Se aceitar, amém. Se não aceitar, é casa rebelde. Ezequiel, eu não estou dizendo que você vai pregar e Judá vai se converter. O que eu estou dizendo é para você pregar a minha mensagem. Se eles vão ouvir ou não, preste atenção, são casas rebeldes. Agora, Ezequiel, eu vou te dizer uma coisa: quer eles ouçam ou não, um dia eles vão saber que esteve no meio deles um profeta. Aleluia. Profeta. Então, pregar a palavra é a nossa responsabilidade. Mas nós não somos responsáveis pela decisão de cada um. Porque a decisão é dele, é dela. Tem gente que às vezes até procura manipular a pessoa para a pessoa aceitar Jesus, né? Eu já vi cada coisa. A pessoa chega, prega. Assim, irmão, quem está aqui que não é crente, levante a mão. Aí o cara está lá, não é crente, todo mundo sabe que está lá como visitante. Aí levantou a mão, caiu na isca. Aí diz assim: você que levantou a mão para frente? O cara que vai levantar a mão. Essas técnicas de manipulação, isso não resolve nada. Prega o Evangelho, deixa Deus operar no coração. E a resposta da pessoa é a resposta dela, é direito dela dizer sim ou dizer não. Mas uma coisa é certa: há pessoas que resistem, mas um dia a resistência delas é quebrada. Eu me lembro dela no mundo, vivia na sala, na bebedeira, doido para namorar, conseguia muita coisa, queria dançar, não consegui também, dizia que eu estou confuso, quero me requebrar, mas não consegui requebrar. Um pecador assim medíocre. Mas eu conheci um rapaz que sempre que ele me via, dizia assim: ei jovem, Jesus te ama. E eu nunca tinha uma resposta para ele, porque aquilo me desconfia todo. E aí quando eu via ele, eu já sabia, parava a bicicleta e dizia assim: ei jovem, Jesus te ama. E aquilo mexia comigo. Mas nunca eu gosto da forma de agir. Mas anos depois, esse Jesus que ele falou mudou meu coração. E até hoje eu lembro dele com essa simples frase, eu lembro dele com carinho. Eu gostaria de encontrá-lo e dizer assim: aquela frase que você dizia não foi à toa.
Então a igreja só falha quando ela não prega. Porque nós não somos responsáveis nem pela ação de Deus, nem pela resposta dos outros. Eu quero mostrar isso na Bíblia, no texto que eu li. Verso de número 16. Mas a quem assemelharei esta geração? Pergunta que eu faço. Jesus era um pregador fraco? Jesus tinha unção ou não? Pergunta. Será que alguém tem mais unção do que Jesus tem? Por que não? Porque o Espírito que estava sobre ele é sem medida. Pergunta: será que alguém pregou melhores mensagens do que Cristo? Uma coisa é o profeta pregando a palavra, outra coisa é um apóstolo pregando a palavra, outra coisa bem diferente é o próprio Deus pregando a palavra. Mas a pergunta que eu faço: por que as pessoas não creram? Por que Israel não mudou? E aí Jesus está aqui fazendo uma comparação da geração dele. E ele está dizendo assim: a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos assentados nas praças e clamam aos seus companheiros. Verso 17. E dizem: tocamos flauta e não dançaste. O que Jesus quer dizer? Essa geração ela não reage. Essa geração ela não responde. Essa geração é semelhante aos meninos que dizem uns aos outros: nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Como eu disse, eu nunca aprendi a dançar direito, eu fiz até curso. E eu só dançava bem com a professora. Que a professora sabia me conduzir, mano. A professora sabia compensar os meus erros. E com ela eu dançava forró divinamente. O problema é quando ela saía, eu ia dançar com outra pessoa. A minha solução era levar aquela professora para a festa. Mas a mulher era casada. Então eu nunca aprendi a dançar. Mas o que é a dança? A dança é uma resposta do corpo ao ritmo da música. Quando Jesus faz essa comparação, tocando flauta e vocês não dançaram, ele está dizendo assim: vocês não reagem à palavra. Vocês não respondem. Parece que vocês não estão entendendo o que está acontecendo, a beleza desse momento. E aí Jesus faz outra comparação: cantando lamentações e vocês não choraram. O que é o normal? Se eu conto uma tragédia, uma história triste, o normal é que a pessoa chora. Quando a pessoa não chora, isso significa que não tem sensibilidade. E essa é uma marca da geração de Jesus. Presta atenção, o problema não é o pregador. O pregador é crente, é filho de Deus. O problema não é falta de unção. O Espírito que está sobre ele é sem medida. Qual é o problema, porteiro? O problema é o ouvinte. Ele não reage, ele não responde, ele não é sensível, ele fecha o coração, ele rejeita. Essa é a realidade da geração de Jesus. Essa é a realidade da nossa geração. Os crentes mais antigos vão se lembrar que há poucos anos atrás era normal as pessoas aceitarem Jesus numa campanha. Era a coisa mais normal de fazer uma campanha, chamava as pessoas e as pessoas vinham. Hoje, quando alguém aceita Jesus numa campanha, irmão, é motivo para festa. É milagre puramente.
Sabe por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais duras de coração. As pessoas estão cada vez mais egoístas. As pessoas estão cada vez mais libertinas. A humanidade, não sei se você percebe, mas a humanidade está apodrecendo. As pessoas estão cada vez piores. Cada vez piores. Qual é a solução? É o Evangelho. Nunca teve outra solução. Apesar do meio estar desse jeito que eu estou descrevendo, eu não estou errado. Parece a visão de Ezequiel no vale de ossos sequíssimos. Mas mesmo aquele vale de ossos sequíssimos, eu pergunto, teve solução para o vale? Teve. Porque Deus pode fazer. Mas o profeta precisava profetizar. Então que nós possamos nos cumprir a nossa responsabilidade. Mas entendendo que tem coisas que nós não podemos fazer, porque é responsabilidade de Deus. E agora Jesus vai apresentar os pregadores, 2 pregadores extraordinários que aquela geração ouviu. O primeiro pregador foi João Batista, verso de número 18. Porque veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: quem? Pergunta: quem mandou João Batista pregar? Foi Deus. Quem ordenou o batismo nas águas? Foi Deus. Sabe o que foi que disseram? Esse homem tem demônio. Sabe por que disseram isso? Porque João não usava paletó nem gravata. João era uma pessoa rústica. João era uma pessoa diferenciada. João se vestia de pelos de camelo. A dieta de João, ele comia mel e gafanhoto. Já comeu gafanhoto? Então olharam para ele é de Deus. É o mensageiro de Deus. A palavra de Deus está na boca dele. Aí eles olharam e disseram assim: rapaz, eu estou estranho. Tem demoniado, é morto. Quem vai ouvir esse nome? Às vezes a gente se engana com estereótipo. Dentro da congregação, pregando doutrina, se tem uma coisa que eu nunca farei, foi pregar a palavra. Eu sempre orei a Deus, eu quero pregar a palavra com fidelidade. Eu pregando com fidelidade. Aí duas ovelhinhas não convertidas foram lá na casa de oração, pegou a oração, casa de oração. Aí tinha lá um camarada, cheio de fogo, e revelamento, e visagem, e profetado, um monte de coisa. Aí as irmãs olharam e disseram: mas isso aqui, esse aqui é que é bom, rapaz, aqui tem fogo. Aí depois eu perguntei: cadê as irmãs? Aí eu ouvi: Portela, rapaz, eu sou da lugar de oração, disseram um profeta, e disseram: vão ficar lá, porque lá tem fogo. As pessoas se enganam com estereótipo. Olharam para João e o discriminaram. Mas ele era profeta de Deus. E aí Jesus continua, verso 19: veio o Filho do Homem, comendo e bebendo. João não comia nem bebia. Agora veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí o homem comilão, beberrão, amigo de publicano e pecador. Dá para agradar? Veio um que não comia nem bebia, ele não. Veio outro mesmo bebendo, disse: rapaz, isso aí é um comilão, bebarrão aí, é cachaceiro. Amigo de publicano, só anda com gente que não presta. Ou seja, o problema não é o pregador. Pode mandar o pregador que tiver. Para quem não ama Deus, para quem não quer Deus, para quem não quer mudar, não tem pregador, não tem igreja que preste. Você sabia disso? Tem crente nas igrejas que você pode colocar na melhor igreja, na mais confortável,
pode colocar o melhor pastor, ele nunca vai prestar. Porque o problema não é o pastor, o problema não é a igreja, o problema é o coração dele. Por isso, pastor, nunca se sinta falho, porque tem coisas que você não pode fazer, porque é a decisão pessoal de cada um. E o que Jesus está nos ensinando é que Deus mandou duas pessoas, os dois eram diferentes, mas nenhum deles agradou a multidão. Porque o problema, volto a dizer, não é o mensageiro, o problema é a mensagem. Ou seja, os ouvintes rejeitam a mensagem do Evangelho. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã que está aqui, por que as pessoas rejeitam o Evangelho? Eu anotei duas razões. Primeira razão, as pessoas rejeitam o Evangelho porque o Evangelho chama para uma vida de santidade. E as pessoas não querem, as pessoas querem viver no pecado. As pessoas querem viver vidas livres, livre para fazer o que quiser. O Evangelho verdadeiro nos aponta um caminho reto. As pessoas rejeitam a mensagem também, sabe por quê? Porque elas querem vidas independentes. Nós sabemos que nós prestamos contas a Deus. Todo o bem que você faz, o mal que você faz, você vai responder diante de Deus. Porque nós somos responsáveis. O ímpio, ele quer fugir dessa responsabilidade. Para fugir dessa responsabilidade, ele faz duas coisas. Diz que Deus não existe. Foge de Deus, a semelhança de Caim. Porque ele quer viver uma vida de liberdade. E aí Jesus, a partir desse momento, ele vai lançar em rosto das cidades onde ele operou os maiores milagres, a razão de não haverem se convertido no verso 20. Ele diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os milagres que em vós se fizeram, há muito que teriam se arrependido com pano de saco e com cinza. E Jesus está dizendo o seguinte: não faltou milagre, não faltou palavra, não faltou desejo de Deus. Sabe o que faltou? A resposta humana. E aí Jesus continua. Eu quero destacar para os irmãos, já estou encerrando, para o pessoal embora. Mateus capítulo 12, verso de número 38. O pedido de um milagre. Então alguns dos escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, que quisermos ver da tua parte algum sinal. Mas isso é tão interessante, porque eles rejeitam a palavra, eles rejeitam o pregador, mas eles querem ver milagre. Mestre, ele quer ver um milagre, faz lá um milagre de ver. Resposta de Jesus: uma geração má e adúltera pede um sinal. Ele está falando daquela geração. Uma geração má e adúltera pede um sinal. A resposta: mas não vou dar sinal nenhum, só vou dar um sinal, que é o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. O milagre que está para as pessoas é o milagre de Jesus. Vocês querem ver milagre? Vou dar nenhum, vou dar o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará no seio da terra. Está falando da sua morte e da sua ressurreição. Continuando, verso 41, irmão. Os ninivitas ressurgirão no dia do juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis
quem é maior do que Jonas. Nínive era a capital da Síria. Os ninivitas, irmão, da antiguidade, eram os povos mais cruéis. Eles não queriam só matar, eles arrancavam a cabeça, matavam mulheres grávidas. Eles eram pessoas ordinárias, no sentido mais amplo da expressão. Só que Deus falou com Jonas, disse assim: olha, vai lá na capital da Síria, Nínive, e prega contra ela. E aí Jonas tentou fugir, mas depois foi. Jonas pregou uma mensagem de uma linha só. Jonas pregou sem gosto, sem desejo, sem nada. Mas para mostrar que quem faz é Deus. E Jonas simplesmente dizia assim: olha, 40 dias e só vai ficar cinza. 40 dias e essa cidade será destruída. A pregação dele era essa, ele pregava com alegria. Então 40 dias e vai acabar tudo. Então sabe o que aconteceu? Todo mundo se arrependeu dessa mensagem simples. Dos grandes ao pequeno, todos se arrependeram. E Deus perdoou e salvou aquela nação. Aí Jesus vai dizer assim: sabe o pessoal de Nínive que se converteram para a pregação de Jonas? Vão condenar vocês, porque eles se arrependeram com Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. Quem é mais duro, de Nínive que se arrependeram com Jonas, ou o povo de Israel que não se arrependeram com o próprio Jesus pregando? Verso 42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. A rainha de Sabá, você será com isso? Ela vivia do outro lado do mundo. E ela ouviu falar da fama de Salomão. Tem um homem na Israel que é um homem muito sábio. Organizou o reino de uma forma extraordinária. É um prazer de ouvir. E falava tanto para ela, que a rainha pensou assim: rapaz, estou exagerando. Não existe homem desse jeito. Mas para tirar a limpa, eu vou visitar ele. Aí ela pegou um monte de presente, se preparou e viajou para Israel para conhecer Salomão. Quando ela conhece Salomão, que ela ouve Salomão, que ela olha para a organização do palácio, para a forma ordenada dos servos, do rei, a Bíblia diz que ela ficou como fora de si. E ela disse para Salomão assim: não me contaram nem a metade, porque é muito mais do que nada. Ela diz assim: bem-aventurados são os teus servos, que estão todo dia perante ti, para ouvir a voz da tua palavra. Então ela se admirou de Salomão, ficou fora de si. E aí ela diz assim: aqui está quem é maior do que Salomão, quem é mais sábio do que Salomão. Mas a pergunta: qual é a reação de vocês? O que eu quero deixar claro nessa noite, meu irmão, é que Deus age para salvar o homem pecador. Que você tem que agir pregando o Evangelho. Mas nós não somos responsáveis pela decisão dos ouvintes. Mas eu quero finalizar dizendo o seguinte: a pessoa pode até ir para o inferno, mas ela vai porque rejeitou. Ela não vai porque não ouviu. Portanto, pregue e não desista de pregar. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos para missões no domingo, em nome de Jesus. Amém.